Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, ano 2, junho de 1859, número 6A. O músculo que range. Os adversários do Espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deve contrariar bastante os espíritos batedores. É para ele um desses golpes do qual dificilmente se reabilitarão. Com o efeito que devem pensar esses pobres espíritos da terrível cutilada com que atingiu o senhor-chefe e depois o senhor Joubert de la Malle e por fim o senhor Walpole. Parece-me vê-los muito embaraçados, resmungando mais ou menos assim. Ora, veja, meu caro, estamos em palpos de aranha, estamos naufragados. Não havíamos contado com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Positivamente, não podemos viver num país onde há gente que enxerga tão longe. Vamos, senhores, Basbaque, que acreditaste em todas as histórias do Arco da Velha, impostores que nos quisestes enganar, levando-nos a admitir a existência de seres que não vemos, ignorantes que admitis a existência de alguma coisa que escape ao nosso escalpelo, inclusive a vossa alma. E vós todos, escritores espíritas ou espiritualistas, mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconhecei que não passais de iludidos, de charlatães e até de marotos e de imbecis. Estes senhores vos deixam a escolha, porque aqui está a luz, a verdade pura. Academia das Ciências, sessão de 18 de abril de 1859, da involuntária contração muscular rítmica. O senhor Joubert de la Malle comunica um fato curioso de involuntária contração rítmica do pequeno peroneal lateral direito que confirma a opinião do senhor-chefe relativamente ao fenômeno oculto dos espíritos batedores. A senhorinha X, de 14 anos, forte e bem constituída desde os 6 anos, é afetada de movimentos involuntários regulares do pequeno músculo peroneal lateral direito e de batidas, que podem ser executadas por detrás do maléolo externo direito, com a regularidade do pulso. Apareceram pela primeira vez na perna direita à noite, acompanhados de dor muito forte. Depois de pouco tempo, o pequeno peroneal lateral esquerdo foi atingido por uma afecção da mesma natureza, posto que de menor intensidade. O efeito desses batimentos é o de provocar dor e produzir hesitações na marcha, e até o de produzir quedas. A jovem doente declarou-nos que a extensão do pé é a compressão exercida por certos pontos do pé e da perna chegam a pará-los, embora continue sentindo dores e fadiga no membro. Quando essa criatura interessante se nos apresentou, eis o estado em que a encontramos. Era fácil de constatar, ao nível do maléolo externo direito, no bordo superior dessa saliência óssea, um batimento regular, acompanhado de uma saliência passageira e de um levantamento das partes moles da região, as quais se apresentavam com um ruído seco após cada contração muscular. Esse ruído era ouvido no leito, fora do leito e a uma distância bem considerável do lugar onde a moça repousava. Notável por sua regularidade e pela nitidez dos estalos, o ruído o acompanhava por toda parte, auscultando o pé, a perna e o maléolo. Distinguia-se um choque incômodo que atingia todo o trajeto percorrido pelo músculo, tal qual um golpe que se transmite de uma a outra extremidade de uma viga. Por vezes, o ruído se assemelhava a um atrito, a uma raspagem,
quando as contrações eram bem menos intensas. Esses mesmos fenômenos se repetiam sempre, estivesse a doente de pé, sentada ou deitada, fosse a que hora fosse do dia ou da noite que a examinássemos. Se estudarmos o mecanismo desses batimentos e se para maior clareza descompusermos cada batimento em 2 tempos, veremos que, no primeiro tempo, o tendão do pequeno perônio lateral se desloca, saindo da goteira e, por isso, levantando o grande perônio lateral e a pele. No segundo tempo, realizado o fenômeno de contração, seu tendão se relaxa, retorna à goteira e, batendo nesta, produz o ruído seco e sonoro de que acabamos de falar. Repetia-se, por assim dizer, de segundo em segundo, e cada vez o pequeno artelho sofria um abalo e a pele que recobria o 5º metatarso era levantada pelo tendão. Cessava quando o pé estava fortemente estendido. Cessava ainda quando se exercia pressão sobre o músculo ou sobre a bainha dos perônios. Nestes últimos anos, os jornais franceses e estrangeiros têm falado muito de ruídos semelhantes a marteladas, ora regulares, ora afetando um ritmo particular e que se produziam em volta de certas pessoas deitadas em seu leito. Os charlatães se apoderaram desses fenômenos singulares, cuja realidade, aliás, é atestada por testemunhas fidedignas, tentaram relacioná-los com a intervenção de uma causa sobrenatural, do que se serviam para explorar a credulidade pública. A observação da senhorinha X mostra como, sob a influência da contração muscular, podem os tendões deslocados no momento em que entram nas goteiras ósseas produzir batimentos que, para certas pessoas, anunciam a presença de espíritos batedores. Com o exercício, qualquer pessoa pode adquirir a faculdade de produzir à vontade semelhante deslocamento dos tendões e batimentos secos que se ouvem à distância. Repelindo qualquer ideia de intervenção sobrenatural e notando que esses batimentos e esses ruídos estranhos se passavam sempre ao pé do leito dos indivíduos agitados pelos espíritos, o senhor-chefe se perguntou se a sede desses ruídos não estaria neles próprios e não exteriormente. Seus conhecimentos anatômicos levaram-no a pensar que podia ser na perna, na região peroneal, onde se acham uma superfície óssea, tendões e uma corrediça comum. Tendo-se arraigado em seu espírito essa maneira de ver, fez ele experiências e ensaios em si mesmo, os quais o convenceram de que o ruído tinha sua sede por detrás do maléolo externo e na corrediça dos tendões do perônio. Em breve, o senhor-chefe foi capaz de executar ruídos voluntários, regulares, harmoniosos, e perante um grande número de pessoas, cerca de 50, pôde imitar os prodígios dos espíritos batedores, com ou sem sapatos, de pé ou deitado. O senhor-chefe concluiu que todos esses ruídos se originam no tendão do grande perônio, quando passa na goteira peroneal, e acrescenta que eles coexistem com um adelgaçamento ou ausência da bainha comum no grande e no pequeno perônio. Quanto a nós, admitindo inicialmente que todos esses batimentos são produzidos pela queda do tendão na superfície óssea peroneal, pensamos, entretanto, que não há necessidade de uma anomalia da bainha para que isso aconteça. Basta a contração do músculo, o deslocamento do tendão em sua volta, a goteira para dar-se o ruído. Além disso, só o pequeno perônio é agente do citado ruído. Com efeito, ele afeta uma direção mais reta que o grande perônio, o qual sofre vários desvios em seu trajeto. Está situado profundamente na goteira. Recobre inteiramente a goteira óssea, de onde é natural concluir que o ruído seja produzido pelo choque desse tendão
sobre as partes sólidas da goteira. Apresenta fibras musculares até a entrada do tendão na goteira comum, ao passo que o contrário se dá com o grande perônio. O ruído é de intensidade variável e podem realmente distinguir-se as suas várias nuances. É assim que, desde o ruído retumbante, que se ouve à distância, encontramos variedades de ruídos, de atritos, de serra, etc. Pelo método subcutâneo, incisamos repetidamente atrás do corpo do pequeno perônio lateral direito e o corpo do mesmo músculo do lado esquerdo de nossa doente, e mantivemos os membros em imobilidade por meio de um aparelho. A sutura se fez e as funções dos dois membros foram restabelecidas sem qualquer traço dessa singular e rara afecção. O Sr. Velpeau. Os ruídos de que acaba de tratar o Sr. Joubert em seu interessante comunicado parecem ligados a uma questão muito ampla. Com efeito, observam-se os mesmos ruídos em inúmeras regiões. A anca, a espádua, a face interna do pé frequentemente lhe servem de sede. Entre outros, viu uma senhora que, por meio de certos movimentos de rotação da coxa, produzia uma espécie de música bastante nítida para ser ouvida de um a outro lado da sala. O tendão da parte longa do bíceps braquial a produz facilmente, saindo de sua bainha quando os feixes fibrosos que o retêm naturalmente se relaxam e se rompem. Dá-se o mesmo com o músculo posterior da perna ou com o músculo flexor do artelho, por trás do maléolo interno. Como bem o compreenderam os senhores Schiff e Joubert, tais ruídos se explicam pela fricção ou pelo sobressalto dos tendões nas ranhuras ou contra os bordos de superfícies sinoviais. Consequentemente, são possíveis uma infinidade ou nas vizinhanças de uma porção de órgãos. Ora claros e sonoros, ora surdos e obscuros, por vezes úmidos, outras vezes secos, variam extremamente de intensidade. Esperemos que o exemplo dado a respeito pelos senhores Schiff e Joubert leve os fisiologistas ao estudo desses vários ruídos e que um dia eles deem explicação racional dos fenômenos incompreendidos ou até agora atribuídos a causas ocultas e sobrenaturais. O Sr. Jules Cloquet. Em apoio às observações do Sr. Velpeau sobre os ruídos anormais que podem produzir os tendões nas várias regiões do corpo, cita o exemplo de uma moça de 16 ou 18 anos que foi apresentada no Hospital São Luís, numa época em que os senhores Velpeau e Joubert eram internos deste mesmo estabelecimento. O pai da moça, que se intitulava pai de um fenômeno, espécie de saltimbanco, esperava tirar partido de sua filha, exibindo-a publicamente. Informou que a filha tinha no ventre um movimento de pêndulo. A moça estava perfeitamente conformada. Por um ligeiro movimento de rotação na região lombar da coluna vertebral, ela produzia estalos muito fortes, mais ou menos regulares, segundo o ritmo de ligeiros movimentos que ela imprimia à parte inferior do torso. Esses ruídos anormais podiam ser ouvidos muito distintamente a mais de 25 pés de distância e se assemelhavam ao ruído das antigas assadeiras. Dependiam da vontade da moça e pareciam estar situados nos músculos da região lombo-dorsal da coluna vertebral. Este artigo de Label Médical, que nos julgamos ao dever de transcrever na íntegra, para edificação de nossos leitores e a fim de não sermos acusados de pretender fugir a certos argumentos, foi reproduzido com algumas variantes em diversos jornais
acompanhado dos qualificativos costumeiros. Mas é nosso hábito revelar as grosserias. Passamos por cima porque o nosso bom senso nos diz que nada se prova com tolices e com injúrias, por mais sábio que se seja. Se o artigo em questão se tivesse limitado a essas banalidades, que nem sempre têm o cunho da urbanidade e da educação, não o citaríamos. Mas ele encara a questão do ponto de vista científico. Fatiga-nos com demonstrações com as quais pretende pulverizar-nos. Vejamos, pois, se estamos realmente mortos pelo decreto da Academia das Ciências ou se temos alguma chance de viver como o pobre e louco Fulton, cujo sistema o Instituto declarou um sonho vazio e impraticável, quando apenas privou a França da iniciativa do navio a vapor. E quem sabe quais as consequências que tal força nas mãos de Napoleão I teria tido sobre os ulteriores acontecimentos. Faremos um ligeiro reparo sobre a qualificação de charlatães atribuída aos partidários das ideias novas. Ela nos parece um tanto ousada quando se aplica a milhões de criaturas que dessas ideias não tiram nenhum lucro e quando alcança os mais altos planos da escala social. Esquecem que, em poucos anos, o Espiritismo fez incríveis progressos em todas as partes do mundo, que se espalha entre os ignorantes, mas também entre os letrados, que em suas fileiras conta com um bom número de médicos, de magistrados, de eclesiásticos, de artistas, de homens de letras, de altos funcionários. Pessoas às quais geralmente se atribuem algumas luzes e um pouco de bom senso. Ora, confundi-los no mesmo anátema e remetê-los sem cerimoniosamente para os hospícios é agir com muita petulância. Direis, entretanto, trata-se de gente de boa fé, que são vítimas de uma ilusão. Não negamos o efeito, contestamos a causa que lhes atribuis. A ciência acaba de descobrir a verdadeira causa, torna esta causa conhecida e por isso mesmo faz desabar todo esse andaime místico de um mundo invisível que pode seduzir as imaginações exaltadas, mas sinceras. Não nos gabamos de sabedoria e ainda menos não ousaríamos colocar-nos no mesmo nível de nossos ilustres adversários. Diremos apenas que os nossos estudos pessoais de anatomia e de ciências físicas e naturais, que tivemos a honra de ensinar, nos permite compreender sua teoria e que de modo algum nos sentimos aturdidos por essa avalanche de vocábulos técnicos. Os fenômenos de que falam são perfeitamente conhecidos. Em nossas observações sobre os efeitos atribuídos aos seres invisíveis, tivemos o cuidado de não desprezar uma causa tão patentemente desprezada. Quando se apresenta um fato, não nos contentamos com uma observação única. Queremos vê-lo por todos os ângulos, sob todas as faces. E antes de aceitar uma teoria, examinamos se ela corresponde a todas as circunstâncias, se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la. Numa palavra, se ela resolve todas as questões. Eis o preço da verdade. Senhores, vós admitis perfeitamente que esta maneira de proceder é absolutamente lógica. Muito bem. Não obstante todo o respeito devido ao vosso saber, há algumas dificuldades de aplicação do vosso sistema a isto que se costuma chamar espíritos batedores. A primeira, pelo menos singular, é que essa faculdade, até aqui excepcional, é considerada como um caso patológico que o senhor Jobert de Lambert qualifica de rara e singular afecção,
de repente se tenham tornado tão comum. É verdade que o Sr. Lambert diz que todos a podem adquirir pelo exercício, mas como também diz que é acompanhada de dor e fadiga, o que é perfeitamente natural, é de convir que seja necessária uma forte dose de vontade de mistificar para fazer seu músculo estalar durante 2 ou 3 horas seguidas, sem nenhum lucro, com o único fito de divertir algumas pessoas. Falemos sério, isto é mais grave, porque é ciência. Esses senhores que descobriram esta maravilha propriedade do longo perônio não imaginam tudo quanto podem fazer esses músculos. Ora, aqui está um belo problema a resolver. Os tendões deslocados não batem apenas nas goteiras ósseas. Por um efeito realmente singular, batem também nas portas, nas paredes, nos tetos, à vontade bem nos pontos designados. Eis algo de mais forte. A ciência estava longe de suspeitar de todas as virtudes desse músculo que range. Ele tem o poder de levantar uma mesa sem a tocar, de fazê-la bater com os pés, de andar na sala, de manter-se no espaço sem ponto de apoio, de abri-la, de fechá-la, e com força, de parti-la na queda. Pensais que se trata de uma mesa frágil e leve como uma pena que a gente levanta com o sopro? Que ilusão! Trata-se de mesas pesadas e maciças de 50 a 60 quilos que obedecem às mocinhas e às crianças. Mas dirá o senhor chefe, eu jamais vi tais prodígios. Isto é fácil de compreender. É que só quis ver pernas. Terá o senhor chefe dado às suas ideias a necessária independência? Estava isento de qualquer prevenção? Temos o direito de duvidar, e não somos nós que o dizemos. É o senhor Joubert. Segundo ele, o senhor chefe, ao falar de médiuns, perguntou se a sede de tais ruídos não estaria de preferência neles e não fora deles. Seus conhecimentos de anatomia o levaram a pensar que bem podia ser na perna, estando este modo de ver bem arraigado em seu espírito, etc. Assim, conforme a confissão do Sr. Joubert, o Sr. chefe tomou como ponto de partida não os fatos, mas a sua própria ideia, sua ideia pré-concebida bem arraigada. Daí as pesquisas num sentido exclusivo e, consequentemente, uma teoria exclusiva, que explica perfeitamente o fato que ele viu, mas não explica os que não viu. E por que não os viu? Porque em seu pensamento só havia um ponto de partida verdadeiro. Partindo daí, todo o resto deveria ser falso e não merecia exame. Disso resultou que, no ardor de atingir os médiuns, errou o golpe. Senhores, pensais conhecer todas as propriedades do grande perônio, apenas porque o surpreendeste a tocar guitarra na bainha? Ora esta, temos coisa muito diferente a registrar nos anais da anatomia. Pensaste que o cérebro fosse a sede do pensamento. É um erro. Pode-se pensar pelo tornozelo. As batidas dão prova de inteligência. Logo, se essas batidas vierem exclusivamente do perônio, quer do grande perônio, conforme o senhor chefe, quer do pequeno, conforme o senhor Joubert, o que exigiria um acordo entre ambos é que o perônio é inteligente. Isso nada tem de admirável. Fazendo estalar o seu músculo à vontade, executará aquilo que quiserdes, imitará a serra, o martelo, baterá sinais de atenção ou o compasso de uma música que se pedir. Vá lá que seja. Mas quando o ruído responde a uma coisa que o médium ignora absolutamente, quando nos revela esses pequenos segredos que só nós sabemos, esses segredos que a gente gostaria de enterrar profundamente,
é preciso que o pensamento venha de outra parte do cérebro. De onde ele virá então? Ora essa, do grande Perônio. E não é tudo, ele também é poeta, pois esse grande Perônio faz versos encantadores, posto jamais ao médio os tenha feito. É poliglota, pois dita coisas realmente muito sensatas em línguas que o médium ignora a mínima palavra. É músico, nós bem o sabemos, pois o senhor chefe fez o seu executar sons harmoniosos, com ou sem sapatos perante 50 pessoas. Sim, mas também compõe. Ora, o senhor Dorgeval, o senhor que ultimamente nos deu uma encantadora sonata, acredita piamente que a mesma tenha sido ditada pelo espírito de Mozart? Que esperança! Era o seu grande Perônio que tocava piano. Na verdade, senhores médiuns, os senhores não suspeitavam que houvesse tanto espírito em seus calcanhares. Honra seja feita aos autores de uma tal descoberta, que os seus nomes sejam escritos em letras garrafais para a edificação da posteridade e honra de sua memória. Dirão que brincamos com coisas sérias, mas as brincadeiras não são raciocínios, do mesmo modo que não o são as tolices e as grosserias. Confessando nossa ignorância junto a esses senhores, aceitamos a sua sábia demonstração e a tomamos muito a sério. Pensávamos que certos fenômenos fossem produzidos por seres invisíveis que se diziam espíritos. Pode ser que nós tenhamos enganado. Como procuramos a verdade, não temos a tola pretensão de emperrar numa ideia que, de modo tão peremptório, nos demonstram ser falsa. Do momento em que o Sr. Joubert, por uma incisão subcutânea, cortou cerce os espíritos, já não há mais espíritos. Uma vez que, diz ele, todos os ruídos vêm do Perônio, é preciso crê-lo e admiti-lo em todas as consequências. Assim, quando as batidas são dadas na parede ou no teto, ou o Perônio lhe corresponde, ou a parede tem um Perônio. Quando as batidas ditam versos por uma mesa que bate com o pé de duas, uma. Ou a mesa é poetisa, ou tem um Perônio. Isso é lógico. Vamos mesmo mais longe. Um oficial nosso conhecido, fazendo experiências espíritas, recebeu um dia, por mão invisível, um par de bofetadas tão bem aplicadas que ainda sentia 2 horas depois. Como provocar uma reparação? Se tal acontecesse ao Sr. Joubert, este não se inquietaria, diria apenas ter sido esbofeteado pelo grande Perônio. Eis o que, a respeito, lemos no jornal La Mode, de 1º de maio de 1859. A Academia de Medicina continua a cruzada dos espíritos positivos contra todo gênero de maravilha. Depois de ter, com justa razão, mas um tanto desajeitadamente, fulminado o famoso doutor negro pelo órgão do Sr. Velpeau, eis que acaba de ouvir o Sr. Joubert de Lamballe, o qual revela em pleno instituto o segredo daquilo que se chama a grande comédia dos espíritos batedores, representada com tanto sucesso nos 2 hemisférios. Segundo o célebre cirurgião, todo tói-tói, todo pam-pam, que de boa fé faz arrepiar aqueles que os escutam. Esses ruídos singulares, esses golpes secos, vibrados sucessivamente, como que cadenciados, precursores da chegada, sinais certos da presença dos habitantes do outro mundo, são simplesmente o resultado de um movimento imprimido a um músculo, um nervo, um tendão. Trata-se de uma bizarria da natureza, habilmente explorada para produzir, sem que se possa constatar, essa música misteriosa que encantou, que seduziu tanta gente.
A sede da orquestra é na perna. É o tendão do perônio tocado na bainha que faz todos esses ruídos que são ouvidos sob as mesas ou à distância, à vontade do prestidigitador. Por mim, duvido muito que o Sr. Jober, como muitos pensam, tenha posto a mão no segredo daquilo que ele mesmo chama uma comédia. Parece-me também que os artigos publicados neste jornal, por nosso confrade Sr. Escande, sobre os mistérios do mundo oculto, apresentam a questão com uma amplidão muito diferente, sincera e filosófica no sentido do vocábulo. Se, porém, os charlatães de todos os matizes são insuportáveis com seu toque de caixa, temos de convir que esses senhores sábios, por vezes, não o são menos com o apagador que pretendem aplicar sobre tudo aquilo que brilha fora dos candelabros oficiais. Não compreendem que a sede do maravilhoso que devora a nossa época tem exatamente como causa o excesso de positivismo para onde certos espíritos quiseram arrastá-la. A alma humana sente necessidade de crer, de admirar e de contemplar o infinito. Trabalharam para tapar as janelas que o catolicismo lhe abria. Ela olha pelas clarabóias, sejam estas quais forem. Henri de Penne. Pedimos licença ao nosso distinto amigo Sr. Henri de Penne para uma observação. Ignoramos quando o Sr. Jober fez esta imortal descoberta e qual o dia memorável em que a comunicou ao Instituto. O que sabemos é que esta original explicação já havia sido dada por outros. Em 1854, o Dr. Heyer, célebre clínico, que então não deu mostras de grande perspicácia, também apresentou ao Instituto um alemão cuja habilidade, na sua opinião, dava a chave de todos os know-hows e happenings. Como agora tratava-se de deslocamento de um dos tendões musculares da perna, chamado o grande perônio, a demonstração foi feita numa sessão e a academia exprimiu seu reconhecimento por tão interessante comunicação. Alguns dias depois, um professor agrégé da Faculdade de Medicina consignou o fato em o Constitutionnel, que teve a coragem de acrescentar que, enfim, os cientistas se tinham pronunciado e o mistério estava esclarecido. Isto não impediu que o mistério persistisse e aumentasse, apesar da ciência que, ao recusar-se a fazer experiências, contentava-se com o atacar por explicações ridículas e burlescas, como estas a que acabamos de nos referir. Por respeito devido ao Sr. Jober de Lambert, apraz-nos pensar que se lhe tenha emprestado uma experiência que absolutamente não lhe pertence. Algum jornal à cata de novidades terá encontrado, em algum recanto esquecido de sua pasta, a antiga comunicação do Sr. Heyer e a terá ressuscitado, publicando-a sob seu patrocínio, a fim de variar um pouco. Mutato nomine de te fabula narrato. É desagradável, por certo, mas ainda melhor do que se o jornal tivesse dito a verdade. A. Escande.